Boa noite, professora. Me chamo Marcos Antônio Alves Barbosa, sou aluno do curso de Química. Certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre a química, né, sobre os seus conceitos básicos. São importantes para introduzir os estudos, a ciência como os conceitos, né, da matéria, substância, corpo, objeto e sistema. A química, por si só, ela é a ciência que estuda a matéria, né, como suas transformações e as suas energias envolvidas nesse processo. Elas são em três níveis principais: o microscópio, quando a química interpreta fenômenos que há o recorrente dos átomos, que são os constituintes básicos de toda a matéria e são invisíveis aos nossos olhos, né? O macroscópico é quando a química interpreta o objeto fenômeno como grandes visíveis, então aquele que a gente consegue ver. E o simbólico, o simbólico já está dizendo, quando a química interpreta e reconhece o fenômeno químico através de símbolos, fórmulas, equações matemáticas. Falar um pouquinho aqui sobre a matéria, né? Apesar de não ser um conceito tão fácil de ser definido, a maioria dos autores concorda que a matéria no estudo da química é aquilo que ocupa o lugar no espaço, apresentando volume e massa, ou seja, tudo aquilo que a gente pode tocar. Exemplo: caneta. A caneta, ela é um volume e uma massa, então a gente pode tocar nela. É um exemplozinho básico. Como também posso citar outros exemplos, como árvore, água, as nuvens, o próprio calor, né, aquele que a gente sente, mas não toca, a terra. Tudo isso são exemplos de matéria, mas a justiça, por exemplo, não é. Nós temos a massa, que a massa é aquilo que a gente dá um formato. Eu estou dizendo mesa. A mesa é uma matéria e é uma massa. Temos também o volume, que é a propriedade que gera da matéria, que indica a extensão do espaço ocupado em um corpo, sendo sua unidade padrão é o metro cúbico. O volume de uma matéria pode ser medido através de diferentes aparelhos, que são graduados, ou proveta, pipeta, bureta, entre outros menos precisos. O corpo é uma porção limitada da matéria. A caneta, ela é um corpo. Ela tem seu começo, meio e fim, né? Ela começa, tem seu meio e seu fim, certo? Ela é limitada. Conforme também uma árvore e sua matéria, assim como cortamos toda a madeira, temos que essas toras podem ser destinadas como corpo ou como matéria também. O objeto, voltando para a caneta ela é um objeto, que é um corpo produzido para a utilização nossa, né, do homem. Vou pegando aqui o exemplo da árvore, não é isso? As toras de madeiras mencionadas anteriormente foram transformadas em móveis, por exemplo, a mesa, a cadeira, uma escrivania, uma estante. Elas são um objeto. Aí, tudo isso né, para poder pegar a madeira, transformar, tem os seus conceitos,
que são a energia. Aí temos a definição de energia. É a medida da capacidade de realizar um trabalho. Existem vários tipos de energia, dependendo do tipo do trabalho a ser realizado. Por exemplo, a energia de um corpo é adquirido em movimento, a energia cinética. A energia que o corpo armazena, a energia potencial. E a energia mecânica, que é toda a energia relacionada com o movimento do corpo, com a capacidade de colocá-lo em movimento, a capacidade de se deslocar. Vamos pegar aqui a cadeira, arrastar a cadeira, o exemplo. A energia química é baseada na força de atração e repulsão nas ligações químicas presentes na formação da matéria. As trocas de calor são energias térmicas, a condução elétrica e a energia de luz é a energia luminosa. Aí nós também dentro da química também temos o conceito de substância. A substância ela pode ser pura ou simplesmente substância. As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades físicas bem definidas e determinadas e praticamente constantes, ou seja, são formadas de um único tipo de componente: átomos, moléculas, aglomeradas e íons. Substâncias simples, é a substância formada por um único tipo de elemento químico. Exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é o O2. O gás hidrogênio, o H2. O ferro, o gás hélio, o alumínio, e entre outros. São exemplos de substâncias simples. E também temos a substância composta. A substância formada já está dizendo composto, ou seja, são mais de uma substância presentes. Exemplo, água. Para a gente formar água, a gente precisa de dois componentes. A fórmula da água é o H2O, ou seja, são duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio para poder formar a água. Temos também o álcool etílico ou o etanol. A fórmula etanol é C2H5 e OH. E também temos a amônia, outro exemplo que eu posso dar também, uma substância que é composta por NH3. Aí quando temos o mesmo sistema, mais de uma substância, as substâncias não se apresentam as propriedades como um ponto de fusão e ebulição, bem como destinada constante, como ocorre nas substâncias. Aí temos alguns, quando formamos as substâncias, elas podem ser definidas como substâncias homogêneas. A mistura apresenta uma única base. Exemplo, misturar água e álcool. Ali são duas substâncias presentes, mas são homogêneas. Por quê? Porque elas apresentam, você não consegue distinguir as substâncias. Temos também as misturas heterogêneas, que são as misturas que a gente já consegue separar. Pegar um exemplo aqui básico: água e óleo. Água e óleo elas não se misturam, ou seja, são umas misturas heterogêneas. A gente consegue ver ali que está presente que há duas substâncias. O sistema, subsistema, é o que está sendo submetido à observação. As regiões ao redor do sistema são chamadas de vizinhanças. Aí temos também dentro do sistema, elas são divididas em sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Certo? O sistema homogêneo apresenta a mesma coisa, apresenta uma única fase e pode ser composto por uma ou mais substâncias puras ou misturas homogêneas. A mistura heterogênea apresenta de uma fase, pode ser composta de
duas ou mais substâncias puras de diferentes estados físicos, como água e gelo, com uma mistura heterogênea. Ali são dois, o gelo deriva da água e temos a água. Se a gente misturar os dois, a gente claramente vai ver uma mistura heterogênea. A gente consegue ver ali o gelo e a água. Depois de algum tempo, devido ao sistema, já vai mudar para a mistura homogênea. A homogênea a gente não vai conseguir mais ver essas duas substâncias, devido ali, porque o gelo ele vai derreter, ele não vai segurar aquela temperatura. Aí é gerado energia de calor para poder derreter o gelo que está presente no ambiente. Aí dentro disso, do que elas vão se... esse exemplo que eu acabei de dar, do gelo e a água, e é um fenômeno que acontece. Nós temos o fenômeno físico, que são aqueles que constituem do material, por exemplo, a massa de um papel, ou então o gelo e a água. E temos também os fenômenos químicos, que são aqueles que constituição do material que muda. Exemplo, quando você queima um papel, já se torna cinza, não é isso? Aí já vai mudar já vai ser um fenômeno químico, que houve transformação. Basicamente é isso aqui, o que a gente vem pegar no conceitos básicos, que a gente, um químico, alguém está estudando química, precisa saber, sobre as suas derivações, a matéria, o tipo de fenômeno que acontece, se essa substância vai ser uma substância homogênea, heterogênea, quando a gente pega ali um determinado produto, a gente tem que saber o que ele está formando, na sua composição, como dizia o Lavoisier, na química nada se perde, tudo se transforma. Acredito que essa videoaula, como não tem como colocar muita coisa, mas a gente falando, quando eu peguei aqui o exemplo, tentei mostrar aqui o exemplo da caneta, falei sobre as transformações, o que acontece quando a gente pega uma madeira para poder transformar, já é um tipo de transformação. Eu acredito assim que a química ela é muito vasta, é um território muito grande, e que se a gente tivesse mais oportunidades, tá preparando um experimento, seria até mais vantajoso, a gente poder compreender melhor esses estados. Então é isso, encerrando por aqui, tá certo? Espero que a senhora, vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. E aqui é só um trechinho, nós ainda temos muita coisa ainda para aprender, muita coisa para percorrer, e espero que tenha dado certo, espero que o que eu tentei passar tenha conseguido. Então é isso, boa noite.